Tu quer apresentar as tuas ideias de uma forma melhor? Tu quer vender e te vender melhor numa entrevista de negócios, numa conversa, em alguma relação comercial? Tu quer facilitar as tuas relações pessoais, afetivas? Então assiste esse vídeo. O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de como melhorar a tua comunicação. A comunicação é um universo de coisas, né? Muita gente acha que ela é somente o que a gente diz, mas isso é longe de ser verdade. Comunicar tem um componente que a gente chama de conteúdo, que é a mensagem em si, que são as palavras, mas não é a única parte que tem na comunicação. Tem o como a gente entrega a mensagem. E tem algumas pessoas, eu sou uma delas, que arrisca dizer que o como a gente entrega a mensagem é tão ou mais importante, talvez, do que só o conteúdo. E o ato de comunicar não é nem somente só o envio da mensagem. Ela inclui, ou devia incluir pelo menos, o retorno, o que a gente chama de feedback. A palavra comunicar deriva do latim e significa o ato de participar. Ou seja, comunicação é uma troca, e essa é a palavra-chave, é troca. Ao contrário do que muita gente diz por aí, pelas redes, aquelas frases de que a gente, eu me responsabilizo pelo que eu digo e não pelo que os outros entendem. E não é bem assim. Não faz sentido a gente se comunicar e não tá nem aí pro que o outro está entendendo. A comunicação só faz sentido quando a gente busca fazer com que o outro nos entenda. Qualquer coisa contrária disso é covardia e omissão, simplesmente. Não tem comunicação sem pelo menos 2 partes. A comunicação não existe com uma parte só. Claro, essas 2 partes pode ser tu contigo mesmo, pode ser os teus eus internos, que já falamos algumas vezes aqui, ou pode ser 2 pessoas, ou mais pessoas, enfim. E aqui existe uma troca. E essa troca é o sinal de entendimento ou de não entendimento, e aí a gente vai precisar encontrar uma forma diferente para entregar a mensagem. E aí acontece que para uma grande parte das pessoas a comunicação é uma coisa muito problemática. E aí eu vou te dar alguns exemplos e em algum deles tu vai identificar algumas pessoas aí que participam desse tipo de processo. Gente que fala muito, explica assunto lateral, agrega mais e mais e mais informação, mas não chega no ponto-chave, demora para entregar a mensagem, e quando chega no ponto-chave já perdeu, o público já cansou, foi embora, dormiu, sei lá. Ou entrega a mensagem e fica repetindo, dando volta. Parece que é um monte de mensagem diferente, que é outros ângulos, enfim, a gente diz que é o cara prolixo, né, que fica dando volta no mesmo assunto. Ou então a pessoa que te diz algo, mas a gente não consegue nem entender do que essa pessoa está falando, do que assunto se refere, a informação vem toda truncada. Ou alguém que não presta atenção nos sinais de feedback que a gente dá, e aí gera má confusão, gera más interpretações e por aí vai. Ou, felizmente, conseguir perceber que o receptor não entendeu a mensagem, repete exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma forma. E a gente tem um pressuposto que diz, se tu fizer o que tu sempre fez, tu vai ter o resultado que tu sempre teve. E esses são alguns exemplos de disfunções que a gente acha na comunicação, aí das pessoas no geral. Se o objetivo genérico, abrangente de comunicar é garantir o entendimento de uma mensagem por parte de outra pessoa ou de outras, o erro genérico é esse entendimento não ser alcançado. Seja porque a transmissão foi falha, seja porque o meio da transmissão tem problemas, ou porque o receptor, por algum motivo, não é capaz de decodificar a mensagem. Então, assim, eu posso usar palavras ruins, palavras mal escolhidas, falar de um jeito confuso, eu posso estar num ambiente que é ruidoso, num ambiente que tem distração, num ambiente que tem N problemas de comunicação, ou o outro pode não ter um vocabulário que me acompanhe, pode não estar prestando atenção, ou pode não partir da mesma base, do mesmo pressuposto que eu. E isso são problemas que a gente pode verificar e pode trabalhar em cima deles.
E aí tem algumas pessoas que pensam que os oradores, os grandes oradores, nascem com o dom da palavra. E isso é equivocado. As pessoas fazem coisas que facilitam a sua comunicação o tempo todo. Até porque não faz sentido tu querer comunicar algo e não fazer nada que facilite a comunicação. E aí vem a pergunta. Então, mas por que tem algumas pessoas que são comunicadores, oradores, que se expressam de uma maneira fantástica, muito superiores, e outras não? Simples, porque elas aprenderam comportamentos que facilitam a comunicação delas, que parecem produzir resultados melhores. Algumas aprenderam mais coisas que funcionam melhor, outras aprenderam menos. Algumas treinaram mais, se expuseram mais ao erro, capturaram mais feedback para aprender, outras fizeram isso em menor escala, algumas não fizeram. E algumas se deram conta do que fazem, o que precisam saber, e outras modelaram comportamentos, sem nem se dar conta do que estão fazendo. Elas estão copiando e parece que está dando certo, elas continuam copiando. E está tudo certo, não tem problema. O resultado é o que a gente está buscando. Mas o ponto que eu estou chamando a atenção aqui é que esses comportamentos que são ligados à comunicação, eles são treináveis. Tu pode aprender e tu pode adaptar a tua realidade e a necessidade que tu tem e ainda melhorar de acordo com o teu contexto. De forma que essa não é uma lista definitiva, eu vou te dar 5 dicas, 5 ideias genéricas, abrangentes, né? E existem muito mais, é um universo imenso comunicação. Esses são alguns itens que pareceram razoáveis, fáceis de transmitir, fáceis da gente entender. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, o detalhamento, o nível de detalhamento da informação que a gente usa. Certamente tu já conheceu pessoas que começam a falar de algo num ponto de vista tão específico, tão pontual, tão minúsculo, que a gente nem sabe do que elas estão falando, porque elas estão falando do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. E, pô, peraí, como é que tu chegou nesse ponto? Ou o contrário. Também tem o contrário. Pessoas que falam de um jeito tão genérico, tão abrangente, tão superficial, que parece que não disseram nada. E, aliás, não disseram nada na prática. Só falaram, mas não transmitiram nada. Porque, basicamente, o que elas estão dizendo se aplica em qualquer lugar. É tão genérico que chega a ser uma verdade universal. Então, que também não serviu para muita coisa. Não produziu muito resultado. São os dois extremos. Como é que a gente resolve um negócio desse? Quando tu vai te comunicar, primeiro tem ideia do que tu quer falar. Qual é o teu objetivo? O que tu quer transmitir? Depois, começa do nível genérico, o suficiente para tu e quem estiver te ouvindo entender o que tu está dizendo, e aí tu começa a especificar. Tu vai começando a dar detalhes, vai descendo uma escada, até chegar no nível de complexidade, de detalhamento, que seja razoável. Observa como é que eu falei de comunicação nesse vídeo. Eu comecei no nível genérico de comunicação, de onde é que veio, como é que é o processo. Aí eu fui aprofundando nos detalhes, como é que são os erros de comunicação, genericamente, e agora eu chego num ponto específico. Tem um negócio que é o nível do detalhamento da informação. Nota a escada que eu desci. Segunda dica, cuida da tua voz. Enquanto as palavras que tu está escolhendo transmitem a informação digital, o não verbal é responsável pela parte analógica. E as alterações da voz provocam mudança do foco de atenção e das emoções, e, enfim, do inconsciente, do analógico do teu ouvinte. Então, por exemplo, manter um único tom de voz normalmente é letal. É o que a gente chama de monotom, que originou o monótono. Isso é excelente para te entendiar e colocar as pessoas em transe, mas não necessariamente para fazer ela entender algo, para te transmitir uma informação, para fazer ela compreender alguma coisa de fato. Tons mais graves, eles são mais agradáveis no geral, e eles aprofundam a mensagem, eles acalmam a pessoa, enquanto o tom mais agudo chama atenção, desperta, quebra o ritmo, gera uma pausa. E às vezes é interessante a gente gerar essas quebras de ritmo para o entendimento do outro. Tudo depende do que tu quer fazer. A mudança de ritmo de fala também tem ligação com as emoções. Um ritmo mais acelerado pode indicar uma certa empolgação,
enquanto o ritmo mais lento chama atenção, dando ênfase, ou também pode gerar tensão na pessoa. Já percebeu essas alterações nos meus vídeos? Terceira dica, faz rapport com o teu público. Isso eu já falei lá no vídeo do rapport, mas é sempre bom repetir. Sorria! A pior mensagem que tu vai entregar para alguém, desde que ela seja compatível, claro, ela fica mais fácil de ser transmitida se tu estiver sorrindo. Ele facilita a empatia, ele ajuda a acalmar o outro, ele dá uma impressão que tu é mais amigável. Então, é mais fácil tu transmitir, é mais fácil a pessoa entender uma mensagem de alguém que ela considera amigável, de alguém que ela considera ok, né, que ela tem uma certa sintonia. Se tu combinar isso com o volume da voz, bacana. Tem pessoas que falam mais baixo, que são mais contidas, e com essas pessoas tu deveria falar um pouco mais baixo. Tem pessoas que falam mais alto, que gesticulam mais, que projetam mais a voz, e com essas pessoas tu deveria acompanhá-las também, sempre onde for natural para ti. E aí tu modula o ritmo e o tom da voz para dar as ênfases que tu gostaria de dar na tua comunicação, no objetivo que tu quer alcançar. Quarta dica, conta histórias. Tem um sujeito chamado Yuval Harari, que é autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E o que ele conta ali? Que a gente se desenvolveu como espécie graças à nossa capacidade de comunicação. E isso foi fundamentalmente feito com histórias. Os nossos mitos, as nossas lendas, aquelas histórias que a gente conta geração após geração, que nos tornaram capazes de entregar mensagens complexas, mensagens sofisticadas, a grandes grupos de pessoas diversas, e essas pessoas acabaram entendendo e acolhendo a nossa mensagem como verdade, e acabaram colaborando entre si, e isso nos propiciou evoluir enquanto sociedade, enquanto espécie. Basta tu lembrar do teu professor, aquele lá da escola, que usava metáforas para ensinar algo complexo. Aí ele usava um exemplo do teu cotidiano. E aí ficava super simples. Como é que esse cara fez isso? Não, ele usou uma historinha. Ou então ele te contava uma história, tu pensava, pô, pode ser, é isso aí. Tem as histórias, do tipo Pedrinho o Lobo, que transmite a consequência das mentiras para as crianças. Por exemplo, entre N outras histórias, as filosofias orientais são repletas dessas histórias que transmitem conhecimento da ética, da moral, de costumes entre os povos. Quinta dica, e essa talvez seja a mais importante que tu vai ter para a tua vida em qualquer área, correndo o risco de ser genérico aqui. Treina e pratica. Escolhe um padrão, não pega tudo, pega um padrão e esse é que eu vou treinar. E aí faz isso na frente do espelho, te grava e te escuta, e te vê e te nota. Ou então pede feedback para os teus amigos, enfim, para quem tu conhece, e pede que seja honesto e sincero contigo. Não é para dizer que tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, é isso aí tu vai arrasar. Não, o que dá para melhorar? E assim, especificamente, assim, ó, olha, eu tô aqui te entregando um vídeo onde eu fiz uma palestra, eu tô falando algo, e o meu foco é treinar a variação do tom de voz. Eu tenho dificuldade, eu tô treinando o tom de voz. Diz pra mim se tu nota que eu tô variando o tom de voz, diz se tá compatível com a mensagem, se tá facilitando a mensagem. Isso te dá um feedback mais qualificado, mais direcionado, né? Ensina a pessoa a dar o feedback que tu precisa para tu mesmo poder fazer diferente. E ato contínuo. Faz várias vezes. Por fim, é importantíssimo lembrar disso, não existe discurso perfeito, não existe comunicação perfeita. A gente cria padrões, a gente cria exigências que às vezes são inumanas e não colaboram para o nosso aperfeiçoamento, cada um tem seu tempo, tem seu momento, tem seu ponto de aprendizagem. Quando tu observa um orador que tu julga talentoso, tu não sabe quanto ele treinou, nem as experiências de vida dele, nem o que ele passou para chegar lá. Mas é interessante, quando tu observa ele fazendo o que ele faz e que tu acha que é bom, nota o que ele faz que é tão diferente, que te chama a atenção. Tenta copiar isso para ti, do teu jeito, tenta tornar isso natural para ti. E aí respeita o teu treino e a tua experiência. E aí tu vai melhorando. Me conta aqui nos comentários se tu tem usado esses elementos no teu dia a dia e o que mais tu adicionaria nessa lista que eu te dei aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.